Você não é o que está vivendo agora. Uma fase difícil não define quem você é e nem determina onde a sua história termina. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Sabercast. Amanda Soares por aqui no dia oficial do Hoje Eu Começo, para nós termos aquele papo mais direto, mais intimista, mais de amigos realmente que se juntam para desabafar, para compartilhar sobre as dificuldades da vida, sobre os momentos difíceis. Esse episódio de hoje tem como título aqui uma fase não é um fim. Eu quero trazer aqui esse nosso bate-papo de hoje para que talvez você que esteja aqui me ouvindo e que esteja passando por um momento difícil e talvez pensando até em desistir de muitas coisas, tenha esse lembrete que muitas vezes pode ser tão óbvio, mas nós não nos lembramos que realmente as fases que nós vivemos, assim como as estações do ano, elas existem, elas chegam, mas há um prazo para elas irem embora. Então, vamos conversar hoje sobre essa questão, sobre os altos e baixos da nossa vida, sobre as dificuldades, quando nós nos vemos em meio, talvez, a uma semana, a um dia, ou talvez até mesmo sobre um período onde tudo parece que está dando errado. Quando nós achamos que vamos nos levantar e passar aí adiante por essa situação, algo novo acontece, este novo vem aí carregado de mais frustrações, de mais decepções, de mais coisas que tinham tudo para engrenar, para dar certo, mas acabam regredindo na nossa vida. Quantas vezes nós olhamos ao nosso redor e a gente acaba sentindo que a gente não tem mais força, que a gente não tem mais recursos e até mesmo que nós não temos mais motivos para continuar persistindo e perseverando naquilo. Muitas vezes há uma vontade enorme de nós pararmos no meio do caminho ou até mesmo desistirmos dessa caminhada, mesmo quando temos alguém caminhando do nosso lado. É nestes momentos que muitas pessoas acabam se perdendo, porque é aí que muita gente olha para aquela determinada fase, para aquela determinada situação e de fato acredita que é o fim. Mas eu quero, neste episódio de hoje aqui, como eu disse, num formato aqui de bate-papo, lembrar você que uma coisa que talvez você tenha esquecido no meio desse turbilhão todo que possa estar acontecendo é que você está vivendo apenas um capítulo da sua vida neste momento. E este capítulo não se resume à sua história inteira. É engraçado porque enquanto eu preparava o roteiro aqui deste episódio, eu me lembrei da história, uma história bíblica, e talvez você conheça, talvez não, eu vou falar aqui brevemente, mas depois se você tiver mais interesse e curiosidade, vou deixar na descrição aqui desse nosso episódio de hoje, que é sobre José do Egito. José do Egito, um homem que tinha sonhos, um homem que era conhecido por ser muito sonhador, era querido pelo seu pai, mas odiado pelos seus irmãos. José, ele passa por N situações ali na sua vida, ainda muito jovem, e talvez olhando de fora e lendo essa história sem conhecer o final dela, nós podemos imaginar que talvez fosse o fim de José. José, ele é vendido como escravo, ele é dado como morto para o seu pai, ele é preso, mas o final dessa história eu não vou contar aqui. Você que tiver a curiosidade aí, vou deixar na descrição aqui onde você pode encontrar o término dessa história, mas José, ele nos ensina que a nossa vida ela é repleta de altos e baixos, de circunstâncias que talvez não estejam nos nossos planos. Muitas vezes as pessoas podem tramar e planejar o mal contra as nossas vidas. Muitas vezes situações difíceis vão vir e a gente vai se perguntar muitas vezes até mesmo onde está Deus na nossa vida. E a gente acha que é aquele recorte daquilo que nós estamos vivendo
de uma maneira tão intensa e persistente, realmente vai acabar com a gente. Realmente vai nos fazer abandonar tudo. E como eu disse aqui, às vezes até a nossa própria vida, o nosso desejo de passar por cima disso, dar uma reviravolta e mudar essa situação. A gente acaba se esquecendo de que, da mesma maneira que ninguém sorri todos os dias, ninguém vai chorar para sempre também. Talvez você que esteja me ouvindo aqui esteja num momento onde a sua vida tem se contemplado apenas de momentos de alegria e você tem sorrido intensamente, e graças a Deus por isso. Mas talvez você que está me ouvindo aqui possa chegar nesse dia de hoje passando por um momento, uma fase ruim na sua vida, por um momento de frustração ou talvez pela ressaca de algo que fizeram contra você ou que tramaram contra você, ou que talvez até mesmo você possa ter errado e hoje está colhendo os frutos do seu erro, as consequências do seu erro, da sua falha, e está pensando que realmente este é o seu fim e que você vai continuar sofrendo e perdendo para o resto da sua vida, mas, como eu disse aqui, ninguém sorri todos os dias e também ninguém chora para sempre. Nós precisamos entender como adultos que viveram um tempo difícil, uma fase ruim, uma provação não significa que estaremos condenados a sofrer para todo sempre. Há um tempo para tudo. Aquilo que nós semeamos, nós iremos colher. Talvez nós estejamos passando por situações onde muitas vezes a gente olha e fala, poxa vida, eu estou fazendo tudo certo, mas só dá errado para mim, o que eu fiz para merecer isso? Muitas vezes a gente dá lugar para murmuração ao invés de focarmos naquela luz que aponta lá no final do túnel, que talvez está tão pequenininha, mas que ela existe, que ela está lá, esperando apenas nós darmos mais alguns passos no decorrer deste caminho, para chegarmos na próxima fase, para chegarmos em uma situação onde nós vamos olhar e falar, poxa vida, eu venci, eu consegui, eu superei. Chegou, foi difícil, eu passei, não foi fácil, mas eu venci. Nós precisamos entender que a nossa vida ela é feita de ciclos. Alguns mais leves, outros pesados. Alguns que vão te empurrar para frente, outros que parecem que vão te puxar para trás e que vão até mesmo aniquilar a sua existência. Mas o que sustenta você não é a fase que está acontecendo, mas é como você lida com ela. O problema é que a dor, ela tende a distorcer a nossa visão. Como eu disse aqui, olhando para a história, o contexto de José, muitas vezes seria difícil enxergar uma solução, uma saída para aquilo. Você talvez não esteja vendo saída, talvez você não esteja vendo um ânimo, um ar de vida na sua história, no seu contexto, você talvez não tenha tido uma perspectiva de futuro. E muitas vezes são nesses momentos que o nosso coração acelera, a nossa mente vai ficar cansada. Muitas vezes a gente começa a achar que a gente não vai suportar, mas deixa eu dizer com toda a verdade do meu coração aqui para você hoje, inclusive tendo como pauta essa história de José. Eu tenho a plena certeza que, assim como este homem que eu menciono aqui nesse nosso episódio de hoje, você também já superou outras fases que pareciam ser impossíveis na sua vida. E que se você chegou até aqui, não é agora que você vai parar. E talvez você esteja pensando, nossa, Amanda, que papo de coach. Pois é, se você não sabe, eu sou coach. Mas, brincadeiras à parte, nós precisamos parar de desistir tão fácil das coisas. Nós precisamos parar de abrir mão dos nossos sonhos, porque talvez nós temos persistido e não tem nenhuma mão para nos ajudar.
a gente não tá vendo nada acontecer e por isso a gente já quer abandonar e falar que isso não é pra gente e que esse é o nosso fim. Como eu disse aqui, nós precisamos agir como adultos e não catastrofizar as situações difíceis que a gente passa, as temporadas, as estações difíceis que a gente vive. Não são elas que vão definir o nosso valor, nem cancelar, muito menos os planos que Deus tem para a sua vida. Muito pelo contrário, muitas vezes são nesses desertos que a gente mais vai crescer, amadurecer e aprender a confiar de verdade na nossa força, que não vem da gente, mas vem daquele que nos sustenta e que é Deus na nossa vida. Você não precisa ter todas as respostas hoje, nem muito menos o mapa que desvenda o mistério de por onde você vai precisar caminhar e quanto tempo você vai gastar ainda nessa rota para sair deste lugar aonde você está hoje e passar para a próxima fase. Você só precisa dar o próximo passo, um de cada vez, sem pressa, sem afobação, mas com confiança, com cautela, com esperança, trazendo sobre o seu coração a alegria de entender que você não foi feita para retroceder. Lembrando que os dias difíceis, eles não duram para sempre, mas pessoas determinadas, elas permanecem. José, ele tinha uma determinação no seu coração e era o sonho que ele tinha. E eu pergunto aqui hoje para você, assim como José teve um sonho e foi em cima deste sonho que ele perseverou e passou por todas as situações, qual é o sonho que você tem que te faz hoje continuar perseverando apesar de talvez estar vivendo uma fase ruim? 3 segundos de silêncio para você refletir sobre isso. Não tome decisões definitivas por causa de emoções passageiras. Há momentos em que é necessário respirar, se fortalecer, orar, se fizer sentido para você, e caminhar. Porque muitas vezes o dia pode amanhecer nublado sobre as nossas vidas, mas sempre existe um sol por trás dessas nuvens. E por fim, eu quero compartilhar aqui com vocês uma frase de um livro que eu li, que se chama Final das Tempestades, e essa frase ela vai dizer assim: as tempestades, com ou sem ele, no caso aqui Jesus, continuarão existindo. A diferença é que quem vai conosco na caminhada é o próprio caminho. E se é assim, então estamos bem. José, ele aparentemente estava sozinho, mediante a todas as situações que aconteceram na sua vida. Mas aquele que deu a ele um sonho estava com ele no decorrer deste caminho. E por isso, ele permaneceu firme. E no fim, você vai conhecer essa história se você ler. Lembre-se de que uma fase não é o fim. É só uma parte da construção de toda a sua história. Eu deixo os meus votos de paz e sabedoria e peço que você compartilhe este episódio do nosso Sabercast com alguém que talvez esteja passando por um momento de tribulação na sua vida e que precisa se lembrar de quem deu este sonho para que ela volte realmente a continuar perseverando um pouco mais e não abrir mão de jeito nenhum deste sonho. Não esqueça de deixar o seu like, de seguir aqui este canal, onde você ouve o nosso Sabercast todas as segundas-feiras, seja pelo Spotify ou pelo YouTube. E eu desejo aqui uma semana abençoada para você, que você continue os seus sonhos, sonhando os seus sonhos de uma forma viva, de uma forma eficaz, mas que muito mais do que isso você continue em movimento, porque tudo aquilo que você pode estar passando vai passar. E você vai viver sempre algo novo que vai te permitir amadurecer, crescer, evoluir e desfrutar dos sonhos de Deus para a sua vida. Um grande beijo para você e até o nosso próximo episódio.